Fala aí, meus investigadores do impossível. Hoje o inspetor Furão voltou ao campo. E desta vez, a missão é no fundo do mar, criaturas bizarras, aparições misteriosas e descobertas que ninguém consegue explicar. Prepare seu caderninho, ajuste sua lupa e respire fundo. Você acha que já viu de tudo? Então espera só até ver o que eu trouxe aqui. De criaturas com chifres aparecendo em rios a seres estranhos vindos das profundezas do mar, os pescadores estão encontrando muito mais do que simples peixes hoje em dia. Algumas dessas capturas são tão peculiares que até os cientistas ficam sem explicação. Prepare-se para uma exploração desses fascinantes mistérios marinhos. Você vai se surpreender com criaturas estranhas e maravilhosas, como o bizarro lingecode e a impressionante maravilha do verme de praia escondidos logo abaixo da superfície. Em uma recente expedição de pesca, um pescador fisgou um impressionante lingecode, uma espécie famosa por seus dentes afiados e comportamento agressivo. Lingecodes podem ultrapassar 1,5 metros de comprimento e pesar até 36 quilos, tornando-se um dos principais predadores do oceano. Essa captura, com seu tamanho intimidador e aparência feroz, realmente mostrou a habilidade do pescador. Depois de registrar o momento em vídeo, é provável que ele tenha soltado o peixe de volta ao habitat natural. Esse ato de sustentabilidade ajuda a proteger a espécie, garantindo que futuras gerações também possam experimentar a emoção de capturar um peixe tão extraordinário. Durante um passeio na praia, um banhista descobriu um verme de praia enorme, um achado incomum que chamou a atenção de todos. Esses vermes marinhos são conhecidos por seus corpos segmentados e podem atingir comprimentos impressionantes. O vídeo registrou o tamanho do verme, deixando o grupo de pescadores admirado. Vermes de praia são frequentemente usados como isca por pescadores que buscam diferentes espécies oceânicas. O tamanho desse exemplar em particular o tornou ainda mais especial. Foi mais uma prova da incrível variedade de criaturas encontradas ao longo da costa, e essa descoberta na praia lembra as maravilhas que vivem logo abaixo da superfície. Enquanto caminhava pela praia, uma pessoa encontrou uma criatura curiosa levada pela maré. Com apêndices longos parecidos com tentáculos e um corpo listrado, ela parecia de outro mundo. Após uma inspeção mais cuidadosa, identificaram que era uma sépia, um fascinante animal marinho famoso por mudar cores e texturas para se camuflar. Sépias também são consideradas alguns dos invertebrados mais inteligentes, capazes de resolver problemas e navegar em ambientes complexos. Essa descoberta aumenta ainda mais o mistério em torno das criaturas raras e incomuns do oceano. Um dia, enquanto caminhava pela margem de um rio, um morador notou bolhas pretas flutuando na superfície. Intrigado, ele se aproximou e percebeu que não eram bolhas. O que ele encontrou foi o raro peixe blackberry, também conhecido como oranda negra. Esse peixe único se destaca por uma mutação genética que elimina a cor laranja típica dos peixes dourados, dando a ele um tom preto marcante. A descoberta dessa espécie rara explica por que tantos aquaristas procuram criaturas tão especiais. Parece mesmo umas amorinhas fofas. Foi um encontro único que transformou uma caminhada comum numa experiência inesquecível. Enquanto esquiava sobre um lago congelado, um esquiador viu algo estranho no gelo. Havia um peixe que parecia estar em pé sobre suas nadadeiras e emitindo sons parecidos com os de um sapo. A criatura se movia de forma estranha, combinando características de um peixe e de um sapo. O esquiador observou, impressionado, enquanto essa criatura incomum se movia sobre a neve. A visão levantou perguntas e mais perguntas. O que poderia explicar um encontro tão bizarro? A cena despertou curiosidade e admiração sobre os mistérios da natureza. Até que ele é fofinho, não acham? Uma bela noite, numa pescaria comum, uma família fez uma captura inesperada que tornou o dia especial. Eles fisgaram um pleco, também chamado de guacari, um tipo de peixe-gato conhecido por sua boca em forma de ventosa, usada para se prender a rochas e outras superfícies, geralmente encontrado em aquários ou em superfícies submersas. Ver um pleco capturado na natureza foi uma grande surpresa. A família não acreditou na sorte de pegar um peixe tão incomum. As características fascinantes do pleco e seu comportamento estranho tornaram o momento inesquecível. Ele parece ser uma criatura bem antiga, né? Comentem aí o que acharam dele.
Um vídeo recente viralizou quando um pescador apareceu segurando um peixe assustador, com dentes vermelhos afiados e cores vibrantes. A criatura tinha um visual quase extraterrestre, deixando o público impressionado e confuso. Mais tarde, identificaram o animal como um peixe-gatilho de dentes vermelhos, muitas vezes chamado de peixe-vampiro. Seus dentes afiados servem para esmagar conchas duras, tornando-o um predador poderoso. Muitos ficaram curiosos. O pescador manteve o peixe como um achado raro ou o devolveu ao mar? Ninguém sabe ao certo, mas todos concordam que foi uma das capturas mais marcantes já vistas. Eu ficaria com medo de pegar um desses aí. Na cidade tranquila de Lagoa, Paraíba, um grupo de caçadores fez uma descoberta estranha enquanto caminhava por uma área alagada da floresta. Eles viram uma criatura parcialmente submersa, e ao iluminá-la com lanternas, ficaram confusos. O animal tinha um disco facial arredondado, quase alienígena, e não se parecia com nenhuma espécie conhecida. Incapazes de identificar o bicho, os caçadores decidiram levá-lo consigo na esperança de que alguém pudesse explicar o achado. Foi um momento tão estranho que ficou gravado na memória do grupo. Eu não sei vocês, mas eu não tenho ideia que bicho seria esse. Deixe sua opinião nos comentários. Trabalhando em alto mar, pescadores recolhiam suas redes esperando o peixe de sempre. Mas, quando puxaram o peso, levaram um susto. Uma foca gigante havia roubado boa parte da pesca e ficado presa na rede. A foca lutou para escapar até finalmente voltar ao mar. Mesmo tendo perdido parte do peixe, os pescadores acharam graça da situação. Foi uma experiência incomum e inesquecível. Afinal, não é todo dia que pode-se dizer que veio uma foca para jantar, né? Durante uma pescaria, um grupo percebeu que algo além de peixes estava preso na rede, um polvo gigante. O animal se agarrou ao equipamento com força, resistindo às tentativas dos pescadores de puxá-lo. Ele, além de pesado, era forte demais e o guincho não estava dando conta do recado. Após uma luta intensa, conseguiram trazer tanto o polvo quanto os peixes para o barco. A força do animal e a resistência dele tornaram o momento uma viagem sinistra, da qual ninguém ali vai esquecer. Agora, vamos. Meu Deus, que bicho feio! Coitado, imagine só, puxar um peixe aparentemente comum e descobrir que não é nada do que você esperava. Foi o que aconteceu com pescadores que encontraram um mero com uma condição rara. Parece que ele subiu muito rápido das profundezas, e os olhos saltaram para fora. Essa variação incomum o tornava diferente de qualquer outro já visto. Foi uma descoberta especial, que virou assunto entre todos no barco. Se não tivesse filmado, ninguém acreditava. Enquanto relaxavam no Mar Negro, moradores viram algo bizarro emergindo da água. Parecia uma mistura de peixe com baleia, deslizando pela superfície como se estivesse surfando. Ela tinha espinhos dorsais e não se parecia com nada que estamos acostumados a ver, não é mesmo? O estranho é que não existe registro nenhum de algum peixe com esse tipo de espinhos dorsais. A criatura deixou todos impressionados, e depois de alguns instantes, desapareceu de volta nas profundezas, e só o Poseidon sabe para onde ela foi. Foi um encontro breve, mas imperdível, e que gerou, claro, muita especulação. Enquanto pescava em um rio, um pescador esperava pegar algo comum, mas o que ele puxou estava longe do esperado. Em vez de um peixe típico, ele encontrou um raro bagre de boca sugadora. Essa espécie é conhecida por sua boca em formato de ventosa, que permite que ela se prenda a superfícies e se alimente de algas. O pescador decidiu ficar com o peixe, sabendo que aquele achado incomum seria lembrado por muito tempo. Não era o peixe que ele esperava, mas com certeza foi uma captura surpreendente e inesquecível. A pesca nem sempre envolve capturar peixes. Às vezes, envolve salvá-los. Foi o que aconteceu quando um grupo de mergulhadores encontrou uma baleia jubarte presa em uma rede de pesca. A criatura gigantesca lutava para se libertar, mas os mergulhadores agiram rapidamente, cortando a rede e libertando a baleia de volta ao oceano. A jubarte permaneceu próxima aos mergulhadores, balançando sua cauda como se estivesse agradecendo. Foi um momento emocionante, um lembrete de que, às vezes, as criaturas do oceano precisam de ajuda, e os humanos podem desempenhar um papel importante em protegê-las. Um pescador teve uma experiência inesquecível quando fisgou um peixe enorme, um Goliath Grouper.
Esse gigante do oceano é conhecido por seu tamanho impressionante e seu apetite poderoso, mas, apesar de seu impacto visual, o Goliath grouper é uma espécie protegida devido à pesca excessiva no passado. Percebendo a importância de preservar uma criatura tão incrível, o pescador tomou a decisão responsável de devolvê-lo à água. Esse gesto de conservação garantiu que o peixe pudesse continuar vivendo e contribuindo para a saúde do ecossistema. Foi um encontro grandioso, mas também um momento de respeito pela vida marinha. Era um dia típico de praia na África do Sul, até que banhistas avistaram algo extraordinário. Perto da água, eles viram uma criatura gigantesca. Ao se aproximarem, ficaram chocados ao descobrir um enorme polvo, medindo impressionantes 4 metros de comprimento e pesando cerca de 200 quilos. A visão dessa criatura colossal lembrou a todos o quão imprevisível o oceano pode ser. Você nunca sabe o que pode aparecer, e esse gigante marinho foi prova pura dos mistérios e maravilhas que ainda vivem abaixo da superfície. Um vídeo estranho apareceu online mostrando um pescador segurando uma criatura peculiar, com um rosto grande e quase humano. Os olhos e os traços do animal davam a impressão de ser algum tipo de híbrido entre peixe e pessoa. Após análise, descobriram que era um baiacu. Baiacus não são raros, mas este em particular tinha uma aparência extremamente incomum, fazendo dele um achado raro e impressionante. Não sei se era um filhote ou uma subespécie, quem sabe? Foi o tipo de descoberta que deixa espectadores perplexos e se perguntando o que mais o oceano pode esconder. Imagine remar de caiaque em mar aberto quando algo gigantesco chama a sua atenção. Foi exatamente o que aconteceu com um pescador quando sua GoPro registrou um enorme ser surgindo ao longe. A criatura emergiu brevemente antes de desaparecer novamente sob as ondas. Era impossível identificar exatamente o que era, mas a cena deixou todos imaginando quais seres misteriosos habitam abaixo da superfície. De baleias e golfinhos a tubarões, o oceano guarda inúmeros segredos ainda esperando para serem descobertos. Em dezembro de 2024, um vídeo viral mostrou uma turista segurando uma criatura marinha estranha, que parecia morta. Até começar a se mexer, internautas tentaram adivinhar o que era. Ouriço? Espécie desconhecida. Na verdade, tratava-se de um dólar da areia, um tipo de equinodermo achatado que vive enterrado na areia. Algumas espécies são chamadas de bolachas do mar. Apesar de parecer um objeto, muitos estão vivos e ativos. Mais um lembrete de como o oceano está cheio de surpresas. Criaturas estranhas aparecerem nas praias não é incomum, mas esta deixou todos surpresos. Um animal gigante apareceu na areia e, rapidamente, uma multidão se formou ao redor, chocada com seu tamanho. As autoridades foram chamadas e um guindaste precisou ser usado para removê-lo. Ninguém sabia exatamente o que era. Alguns achavam que fosse uma baleia, outros acreditavam ser algum tipo de monstro marinho. O destino da criatura, depois de retirada, permanece desconhecido, mas o mistério marcou profundamente todos que testemunharam a cena. Em um acontecimento chocante, um grupo de pescadores trabalhando na costa do Alasca puxou algo muito mais aterrorizante do que qualquer captura comum. O que começou como uma pesca rotineira se transformou em um encontro com uma criatura marinha desconhecida. Algo que ninguém deveria ter visto. A criatura, com sua pele roxa vibrante e fileiras de dentes afiados, parecia saída de lendas das profundezas. Ela foi puxada na rede de um barco comercial e lutava violentamente enquanto os pescadores tentavam contê-la. Logo após a captura, agentes do governo contactaram os pescadores, ordenaram que soltassem a criatura e confiscaram todas as evidências. Rumores começaram a circular. Seria um experimento secreto que deu errado, ou talvez uma espécie das profundezas que pensávamos estar extinta. O que era aquela criatura? E por que o governo estava tão desesperado para esconder sua existência? Será que existem mais seres como esse escondidos no fundo do oceano? Deixe sua opinião nos comentários. Chegamos ao fim, amigos. Se inscrevam, deixem o like e ativem o sininho para não perderem vídeos cada vez melhores. Obrigado e até a próxima aventura!